e hoje a telespectadores ao redor do mundo. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa Pod Jaime. É sempre um privilégio estar aqui desse lado, fazer ou apresentar esse programa para você que nos assiste. Esperamos que no episódio de hoje Deus venha falar contigo, Deus venha te abençoar por causa da mensagem e do ensinamento que nós teremos a reagir no dia de hoje. Estaremos a reagir a um ensinamento extraordinário do nosso Pai, com o tema Quem respondeu por ti em 2025. Pastora Amanda, o que a pastora Amanda acha desse sermão? Sim, pastor Josimar. Primeiro devemos ter em conta que estamos no ano de 2026. Então é um sermão que vai mudar tanto as nossas vidas, tanto a nossa maneira de encarar e nos posicionar mediante as situações e também para os telespectadores que nos ouvem nesse exato momento. E esse ensinamento me faz lembrar de várias situações ou de situações que eu já vivi e que eu confiei nas minhas próprias forças em vez de confiar nas forças de Deus. E acabei me frustrando e também acabei voltando nos pés de Jesus Cristo. Então é um ensinamento muito, mas muito forte que vamos reagir no dia de hoje, pastor Josimar. E o que é que o pastor Josimar acha sobre o ensinamento que vamos reagir no dia de hoje? É um ensinamento, para ser muitíssimo bom, mas muitíssimo bom, porque nos remete a colocar as forças de Deus nas nossas lutas. Porque a pastora se perceber, daqui a nada já é o meio do ano. As pessoas se calhar estão a cometer os mesmos erros que cometeram no ano passado em responder por ele mesmo. Então por isso que pegamos esse sermão para reagir. Porque estamos no meio do ano, a pessoa já está frustrada, porque se calhar já viu muita coisa, já levantou muita calúnia sobre ele. E está frustrado, ele se levantou para ir responder. E esse ensinamento nos remete a colocar Deus a responder por nós. Então, nesse exato momento, você que está nesse exato momento a nos ouvir, vamos assistir um trecho do sermão e creio que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. O tema de hoje é quem respondeu por ti em 2025? Quem respondeu por ti em 2025? Um dos maiores erros do homem começa quando o próprio homem começa a responder por ele mesmo. Um dos maiores problemas do homem começa quando o próprio homem começa a passa o pleonasmo, confia mais na sua própria força do que na força de Deus. Um dos maiores, ou uma das maiores situações que nos coloca em situações difíceis na vida, como homens e mulheres de Deus, é quando deixamos de confiar nas forças de Deus e passamos a confiar naquilo que é a nossa própria força. Quando você se depara com situações difíceis e começas a responder do teu jeito, esqueces a maneira de Deus, automaticamente você está mostrando que você confia mais na tua própria força do que na força de Deus. Como é que você chegou a um certo desequilíbrio em 2025? Maior parte das pessoas que se desequilibraram em 2025 é porque pararam de confiar nas forças divinas e começaram a confiar nas suas próprias forças. Pararam de confiar naquilo que é a provisão de Deus e começaram a confiar nas suas próprias provisões. Pararam de confiar naquilo que é o agir de Deus, que até inclusive é o nome da nossa igreja, e passaram a confiar no seu próprio agir. A minha pergunta é: quem respondeu por ti em 2025? Por que você está reclamando que a tua vida está péssima? Quem respondeu por ti em 2025? Porque a Bíblia fala no livro de Zacarias capítulo 4 versículo 6. Sim, não é pela força nem pela violência que vocês vencerão essa guerra, mas é pelo Espírito de Deus. A posição do homem começa a mudar quando ele deixa Deus responder por ele mesmo. Sim, por isso que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Sim, quando a Bíblia está falando nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, está querendo dizer que nós não precisamos nos preocupar em responder quem se levanta contra nós. Precisamos deixar Deus responder por nós. Uau, incrível, extraordinário. Mas antes de falar sobre este ensinamento, quem respondeu por ti, sobre o trecho que nós já vimos, sobre o ensinamento que nós estamos a reagir no dia de hoje, gostaria aqui de falar que nós admiramos muito, mas muito o nosso pai espiritual. Admiramos a maneira como o nosso pai espiritual ensina. Não é isso, pastor Josimar? É isso aí, porque às vezes nós paramos, nos perguntamos como o nosso pai chegou nesse nível de entendimento das Sagradas Escrituras. É algo muitíssimo, mas muitíssimo incrível.
porque tem nos edificado bastante, tem nos fortalecido e tem nos mantido na posição que nós atualmente estamos, porque nós cremos que Deus tem utilizado os ensinamentos do nosso Pai espiritual para nos manter até aqui, senhora pastora. E com relação ao quem respondeu por ti em 2025, pastora, o que a pastora tem a dizer sobre o trecho que nós assistimos nesse exato momento? Sobre o trecho que nós assistimos nesse exato momento, me fez a refletir. Nós, no domingo passado, foi o culto de quebra de altares familiares. E nós bem sabemos e também aprendemos com o nosso Pai espiritual que altares familiares nos levam a viver ciclos repetidos, isso de uma forma negativa. E eu busquei esse ensinamento e eu vi que várias das vezes nós não vivemos ciclos repetidos por causa de altares familiares. Várias das vezes não é porque estão a nos bruxar, estão a nos feitiçar, mas é porque nós confiamos nas nossas próprias forças e não confiamos na força de Deus. Várias das vezes nós vivemos ciclos de desgraça, de pobreza e tudo mais, não por causa de altares familiares, não por causa de maldições hereditárias, maldições adquiridas, mas porque nós paramos de confiar nas forças de Deus e confiamos nas nossas próprias forças, pastor Josimar.